legal, porque hoje em dia a gente vê que o retorno sobre o investimento é a métrica principal, só que até lá existem outras coisas que podem ser otimizadas baseadas em dados. Claro. Né? E dentro das consultorias de vocês, porque vocês dão consultorias hoje em dia também, quais vocês enxergam que são os principais equívocos na galera na hora de coletar esses dados? Porque eu imagino que são muitas coisas, é uma coleta de dados que precisa de uma análise refinada e acho que quando começa, quando a pessoa é principiante ainda nisso, existem alguns equívocos que ela comete. Quais são os principais? O primeiro é coletar todos os comportamentos do usuário. Tem uma frase muito boa disso também, né? Tem. Foi um gordinho que escreveu lá do Rio de Janeiro. Qual é a frase? É que quem mensura Mensurar tudo é um ato preguiçoso de quem não sabe o que quer. Exatamente. Boa. Então, o ponto é, quando a gente vai trazer muitos dados para um ambiente imaturo com relação aos dados, você vai gerar o que a gente chama de ansiedade de dados. Porque não necessariamente tudo que você traqueou faz parte da jornada do usuário. Não necessariamente tudo que você traqueou tem uma resposta direta do porquê o usuário não converte. Então, acho que, para mim, esse é o primeiro erro, assim, que é grotesco. O segundo é erro de não ler a documentação, né? Dentro do âmbito de tecnologia, a gente tem um termo chamado read the fucking manual, que é muito sobre, cara, senta e lê o manual das coisas antes de você meter a mão para implementar. O que isso traz pra gente? Pô, não cometer o erro de implementar pixel de conversão, por exemplo, sendo um pouco mais técnico, né? Pô, o pixel de conversão é o que você instala quando você está lá usando ou fazendo anúncio no Google Ads para você entender, ó, houve uma conversão. Então, pô, vou instalar isso em todas as páginas? Todas as páginas representam uma conversão? Não. Então, ele tem que estar apenas na página de conversão. Então, esses são alguns dos erros que a gente acaba percebendo que são erros grotescos e que estão numa esfera muito básica de resolução. Pô, por que eu não posso mensurar tudo dentro da jornada do site? Porque nem tudo vai me dizer sobre o quanto o usuário está convertendo ou não. Porque pode parecer uma bala de prata. Pô, dados é um novo óleo, então eu vou mensurar todos os dados e eu tenho óleo pra cacete aqui. É uma linha muito tênue pra cair nesse lugar, né? Que daí volta no que você falou no início, que é sobre você saber qual é o objetivo e diferenciar objetivo de métrica de KPIs, por exemplo. Na minha opinião, e com base nesses anos de trabalho, o maior erro são as pessoas fazerem aquilo porque alguém mandou, não porque tem uma justificativa por trás. A quantidade de sites que eu conheço que faz um novo design do site, e você pergunta qual o motivo? Pô, o site estava antigo. Baseado no que o site é antigo? O fulano viu um melhor e falou, faz o seu tá... Você quer ver um exemplo? Faz o melhor aí também. Você quer ver um exemplo, claro, dentro do marketing digital, de falha de comunicação e de falha de objetivo? Relação marketing e vendas. O que é um lead quente e o que é um lead frio? Para o marketing, um MQL é diferente de vendas para um SQL. O que é um MQL e um SQL? Então, eu vou explicar. O MQL é como o marketing qualifica o lead que ele gerou. E o SQL é como vendas qualifica um lead para vendas. Então, qual o erro que a gente tem de comunicação aqui? SQL é Sales Qualified Lead e MQL Marketing Qualified Lead. Qual o erro que a gente tem aqui? Se o lead que o marketing está entendendo que é qualificado não preenche o que vendas entende que é qualificado, vendas então pode dizer que o seu lead é frio, que é um lead que não está próximo de converter. Entendi. O marketing entende que esse lead é quente, que é um lead que está bom. Simplesmente porque ninguém sentou aqui e falou, o que é um lead quente? Para você, o que define que esse lead está apto à compra? Então agora, vamos dar a João todo mundo daqui que a gente entendeu que o lead está quente e próximo para compra quando ele atende a esses requisitos. E aí é que entra a parte de coleta até, porque agora a gente vai coletar o comportamento correto que define que esse quão lead é lead quente. esse quente está... Baseado nos critérios que a gente alinhou. Exatamente. Não baseado no que eu entendo que é. Então essa falha de comunicação, falha de saber o que quer, falha de objetivo é muito comum. Se eu estou mudando um novo site, se eu estou mexendo no meu produto, tem que ter um objetivo por trás. Se eu tenho um site hoje da Métricas Boss, um blog, e eu falo, Luciano, precisamos atualizar, ele tem que me questionar do porquê. E não é nem só porque ele quer ser questionador, é porque ele precisa entender. Perfeito. Então eu falo, precisamos alterar. Aí ele pode falar, por quê? Porque o nosso site está perdendo em performance de carregamento, ele está ficando lento. Como o nosso tráfego orgânico, ou seja, vindo de meios não pagos, é bem relevante, o nosso site precisa ter performance boa, precisa ser rápido. Ele sendo rápido, o Google dá mais pontuação para a gente e pode ranquear a gente melhor. Ranqueando a gente melhor, a gente está mais próximo do clique. Estando mais próximo do clique, a gente tem mais acesso. Vamos então lançar o site novo? Não tem motivo do Luciano falar não. A não ser que ele seja filho único ou caçula, né?
Ou seja, tem que trazer especificidade baseada em dados. Perfeito. E E isso ajuda você a mensurar, com Carol. certeza. Depois. Então, se eu sei que o objetivo de lançar o site novo é porque precisa melhorar o carregamento, e consequentemente a gente pode ficar melhor em SEO ali, né? Que é a otimização de busca do Google, o que eu vou fazer depois que o site subir? Vou ver o tempo de carregamento e vou definir um período para ver se eu melhorei nas posições do Google. O site novo deu resultado? Deu, baseado nisso. O site novo não deu resultado? Não, baseado naquilo, mas tá todo mundo falando a mesma língua. Entendi. E é isso que vocês vão escutar muita gente falando desses porquês, do baseado em quê? Muito porque a característica principal que uma pessoa tem que ter para trabalhar com a parte de dados é justamente fazer essas perguntas. Então, Ser é sempre curioso. querer entender o porquê das coisas, porque a gente trabalha com um produto que é tecnologia na ponta, né? Então, é código, sabe, coleta de informação e tudo mais. Então, se eu não souber interpretar o que você quer, tipo, você vai querer chegar para mim, pô, eu quero uma caneca branca. Pô, às vezes o que você quer não é uma caneca branca. Porque, se você chegar para mim e pedir só algo para colocar o copo, a água dentro de um recipiente, pô, isso pode ser uma caneca, isso pode ser uma taça, isso pode ser uma série de coisas. Então, esses porquês que eu vou fazendo é justamente para poder levar a entender que o que você quer é uma caneca e não uma taça, e não um copo, e não uma tigela, uma panela.